Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Vamos falar da guerra que está assustando o povo todo aí? Depois do ataque certeiro do Donald Trump. Putin já falou alguma coisa, Kim Jong-un também já falou alguma coisa. Vamos ver como é que está por trás disso tudo. Se há realmente um perigo iminente para essa guerra. Lembra a vocês que horas antes, né, do ataque, nós trouxemos aqui para vocês, né? Eu trouxe para você o B2, falei dos 60 metros de concreto, né? A gente já sabia mais ou menos que Donald Trump estava articulando para o ataque, né? A gente só não podia falar maiores informações porque tudo foi em segredo, né? Mas a gente já sabia mais ou menos que ia acontecer o ataque. E agora o líder supremo do Irã, ele gosta de ser chamado assim, líder supremo. Esses ditadores gostam de ser considerados como líderes supremos, né? Ai, ai, ai. Tá bom, barbichinha, você vai ver. Ele já nomeou 3 sucessores, caso aconteça alguma coisa com ele, né? Então ele já nomeou, imagina, né? Ele nomeia alguém, né? Então, só aí você vê que é uma ditadura, né? Não tem que nomear alguém. O presidente tem que ser eleito democraticamente. Se tiver o vice assume, né? Assim, ué. Não tem que nomear ninguém. Quem nomeia é o povo, né? É o povo. Aqui no Brasil, hein? Se faltar o Lula, é Alckmin, né? É Alckmin. E se faltar o Alckmin, já pensou? Por isso que presidente e vice não viajam no mesmo voo. Você sabia disso? Não? Pois é, não voa. E nem a Janja, né? A Janja piorou, né? Ela não voa com o Lula de jeito, acho que ela tem medo, né, de alguma coisa acontecer, né? Então, Lula, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa é a linha, né? A linha sucessória do presidente da República, né? E lá não tem isso, né? Se eu morrer, é você. E se o outro morrer, é o outro. Se o outro e assim sucessivamente, quer dizer que eles vão continuar nesse ciclo, né? Sempre nomeando alguém que tem as suas ideologias, né, malignas. Ele se manifestou aqui, né? O líder supremo, né? E os Estados Unidos avaliam que a retaliação do Irã será em breve. Eles estão articulando atacar. E daqui a pouco nós vamos ver o que o líder falou. Depois do ataque dos últimos dias dos Estados Unidos contra o Irã, as lideranças do Irã dizem que vão fortemente responder aos Estados Unidos. E hoje tem reunião de Donald Trump com as equipes de segurança, ali logo no começo da tarde, para falar sobre questão de segurança nacional. E aí a gente vendo de fora, a reunião é fechada, tá? Vai ser no Salão Oval, não é aberta à imprensa. Mas imagina-se que o assunto do Oriente Médio deve fazer parte dessa reunião. Vamos aqui com o Renan Fiuza para que nós possamos acompanhar as novidades sobre essa possibilidade de retaliação do Irã, Renan Fiuza. O que a gente sabe, hein? O que chegou de informação aqui na nossa redação? Elisa, a gente está totalmente conectado com as agências de notícias, acabamos de ver também um colega da CNN Internacional lá em Teherã, ou seja, tudo que chega a gente vai filtrando aqui para trazer para vocês ao longo da programação, dos nossos jornais, do live sobretudo. E claro, a escalada de violência ela vai aumentando também as hostilidades, vai aumentando também, né, essas ameaças. E aí, informações que chegam para a gente da Reuters, agência de notícias, apontam que os Estados Unidos estão avaliando, sim, que o Irã pode realizar ataques como retaliação, né, contra as forças norte-americanas que estão localizadas no Oriente Médio. Essa é uma previsão de quando isso irá acontecer, ainda não se sabe, mas né, todo o serviço de inteligência norte-americano já está monitorando e eles acreditam que essa retaliação pode, inclusive, acontecer de uma forma muito breve. E aí a informação que a gente obteve, né, ainda dando sequência nessa apuração por meio da agência de notícias Reuters, é que, segundo fontes ligadas ao governo norte-americano, apesar, né, desses ataques, dessa escalada da violência, há um entendimento que eles estejam buscando uma resolução, de certa forma, Elisa, os americanos, diplomáticas, e aí levaria
Teherã a renunciar ou então tentar desacelerar essa possibilidade de retaliação ou de qualquer ataque, né? Foram o que disseram duas autoridades norte-americanas ainda hoje, segunda-feira, tá? Há essa possibilidade de uma tentativa diplomática, mas fontes também estão muito atentas aos movimentos, né, que o Irã está fazendo. Inclusive, uma das autoridades que teria conversado com a Reuters sobre a condição de anonimato disse que esse possível ataque retaliatório, né, do Irã, ele pode acontecer muito em breve e nos próximos dias, tá? Nos próximos dias. Então, a gente está acompanhando tudo que está chegando. É claro que a gente está atento a esses movimentos que acontecem nessa zona totalmente agora instável. A gente fala de Israel, a gente fala do Irã, mas, claro, também atentos a tropas norte-americanas que estão posicionadas e localizadas em pontos estratégicos ali no Oriente Médio. Há essa preocupação, portanto, informações que chegam para a gente está trazendo para vocês e, claro, atualizando tudo em tempo real, tudo, e vamos filtrando aqui, porque é um movimento muito instável, né, Elisa? A gente sabe muito bem de que nessas horas o tom de voz aumenta, nessas horas os ataques vão aumentando e, sobretudo, as hostilidades. Está aí, ó. O Irã, então, pode atacar os Estados Unidos nas próximas horas, dias aí, mas já estão, assim, esperando que isso aconteça. Então, já estão de prontidão. Sobe para 4 o número de mortes causadas pela chuva no Rio Grande do Sul, hein? Vamos ver o que o líder, então, do líder supremo do Irã quebra o silêncio após ataque. O líder supremo do Irã, o Ayatollah, ele rompeu o silêncio e disse e afirmou que Israel está sendo punido por seus atos. Em sua postagem nas redes sociais, no X, né, acompanhada por uma imagem de prédios em chamas sobre o crânio com a estrela de Davi. A punição continua, ele diz. O inimigo sionista cometeu um grande erro. Cometeu um grande crime. Ele deve ser punido e está sendo punido. Ele está sendo punido agora mesmo, escreveu. Ele fez aqui uma postagem no X, pessoal, assustadora, esse psicopata. Olha só o que esse cara postou. Ó, isso aqui é o X dele, ó. Tá vendo? Ó? Aqui. Alguém segue esse estrupício? Olha aí, ele postou um crânio, ó. E na testa do crânio, se você vê se isso é gente, hein? Ó. Você pode ver que na testa do crânio, certinho lá, tem a bandeira de Israel, não tem lá? Olha lá. Aquilo lá, na testa desse defunto, essa caveira aí, tem um símbolo de Israel, né? Você vê se isso é gente. Esse tipo de gente. Essa foi a primeira manifestação pública de Ayatollah após os bombardeios ordenados pelo Donald Trump contra instalações deles, né? A ofensiva, batizada como Operação Martelo de Meia-Noite. Irã reage com ataques e ameaça a base dos Estados Unidos. A retaliação do Irã não tardou. Mísseis iranianos atingiram alvos em Israel, incluindo aeroportos, etc. e tal. Então, o Ministério da Saúde iraniano já contabiliza mais de 400 mortos lá no Irã, desde que começou a guerra, né? Ele está atacando Israel por enquanto, né? Ele não atacou ainda os Estados Unidos. Mas tudo pode acontecer nas próximas horas. Porque olha aqui, ó. So we've just witnessed Acabamos de testemunhar um ataque aéreo pesado aqui na região ao norte do centro de Teherã. Na verdade, descemos para um abrigo assim que ouvimos os aviões sobrevoando e depois ouvimos explosões. Agora dá para ver que o céu sobre o noroeste de Teherã está completamente coberto de fumaça. Parece que foram vários impactos muito fortes.
Se olharmos para a esquerda aqui, dá para ver que a fumaça parece estar vindo daquela área que fica mais a oeste do Irã, mais ou menos a noroeste de Teherã, a capital. Essa é a primeira vez desde que estamos aqui que vemos um ataque aéreo pesado como esse na parte central da cidade. Então, não poderemos ficar aqui por muito mais tempo. Eu diria que não é algo inédito, mas certamente uma coisa que não vimos nos últimos dias. Isso acontece exatamente após o governo Trump ter atacado as instalações nucleares e os iranianos terem prometido vingança. Os israelenses também continuam com sua campanha aérea e, nesse momento, como podemos ver, o céu sobre Teherã está tomado por uma fumaça preta e espessa. É aquilo que eu falei para vocês já, né? O Irã não é um país como, né, a Ucrânia, por exemplo, né? O Irã é forte, o Irã não é fraco, tá? Situação complicada. Vamos ver agora, então? Vamos ver aqui? Vamos ver que a Globo está defendendo o Moraes sobre aquela conversa que vazou hoje, que ele não tem privacidade mais, e o culpado é o Bolsonaro. Olha aqui. Na sua vida particular, ela mudou radicalmente. É um ministro hoje que ele vive de privações. Não é vida, né? Não é vida. Ele aqui em São Paulo, ele sai pouquíssimo, ele não vai a shopping center, não vai a restaurante, ele mal frequenta o clube, porque ele mora em frente a um clube em que ele é sócio, ele tinha o hábito de caminhar, de fazer ginástica, de correr, de 2 anos e meio para cá, desde que essa questão dos embates, né, do ex-presidente Bolsonaro com ele em especial, né, que foi para pessoa física e tal, isso foi tornando a vida dele uma vida bem complicada. Então ele não vai ao clube, ele não sai de casa, ele não vai a shopping, ele não vai a restaurante. Quando ele sai de casa é para ir para casa de alguém, para ir para um compromisso fechado na casa de um amigo, de algum parente. Segurança o tempo inteiro. Segurança o tempo todo, e a mesma preocupação a família dele. Moraes, na sua vida particular, ela mudou radicalmente. Né? A Globo defendendo o Xandão, falando que ele não tem vida mais particular. É só trabalhar de acordo com a Constituição Federal. Agora, hein, mais ataques, hein? Mais ataques, vamos ver aqui. Situação complicada, hein? Oi, Elisa, olá a todos. Sim, a guerra eletrônica ela é parte total desse conflito. Israel tem unidades secretas de guerra eletrônica, cyber, contrata, né, chama as melhores cabeças para fazer esse tipo de guerra. Segundo Israel, desde o começo do conflito com o Irã, foram lançados mais de 1.000 drones contra o país. Muitos deles derrubados de maneira com interceptação, com helicópteros atirando. Mas, segundo a Força Aérea Israelense, dezenas desses drones foram derrubados por meio de interferência eletrônica. Como isso funciona? Primeiro, eles tentam, e segundo eles conseguem, interferir nos sistemas de GPS, de radar, os sistemas que guiam esses drones em direção a Israel. São 2.000 quilômetros, 1.500 quilômetros. Então, durante esse percurso, segundo a unidade cyber do exército israelense, eles conseguem interferir no sistema de GPS e fazer esses drones caírem ou irem para desviarem do caminho, irem para outro lugar. Outro método é a interferência, no caso de drones que são teleguiados, são pilotados à distância, eles conseguem interferir na comunicação entre o drone e a central que consegue dirigir, consegue pilotar esses drones à distância. A guerra eletrônica vem sendo muito usada por Israel também. A gente viu nos últimos dias o governo iraniano chegou a proibir, chegou a censurar a internet, cortou os serviços de internet, pediu para a população deixar de usar os serviços de mensagens, porque, segundo o governo iraniano, Israel estaria usando a localização, estaria espionando as mensagens entre as pessoas para poder detectar onde estariam líderes iranianos e também instalações nucleares, instalações militares e também instalações sensíveis para o governo do Irã dentro de Teherã. A gente lembra também na guerra contra o Hezbollah, Israel usou a guerra eletrônica para fazer aquele ataque nos pagers, né, os aparelhos de comunicação que explodiram de maneira imediata, ferindo ou matando 1.500 combatentes do Hezbollah. Então agora Israel afirma que uma das principais armas do Irã, os drones, estão sendo também combatidas através da guerra eletrônica. Elisa. Tá aí, ó. Guerra eletrônica. Bom, diz que o futuro das guerras será assim, né? Eletrônica, né? Não precisa nem de avião mais, né?
Vamos ver. Futuro. Enquanto que esse futuro não chega, Donald Trump mandou lá e explodiu tudo lá, o subsolo lá do doido, do Ayatollah, olha o nome dele, Ayatollah, que já está preparando o seu caixão, né? Se é que vai sobrar alguma coisa, né? Porque se ele tiver na mira do alemão, já era, já era. E ele fica nomeando logo 3. Esses 3 também, que ele fica nomeando aí, se ele falar o nome também, pode ir antes mesmo de assumir, né, o cargo, né? Pode ir para o espaço. Vamos ver, tomara que isso acabe por aí, mas pelas expectativas não vai acabar tão cedo isso aí, né? Ainda bem que os Estados Unidos entrou no meio, porque aí já isso não é pior, isso é melhor, porque os Estados Unidos é que dá as cartas, né? Tomara que isso se resolva o quanto antes. Forte abraço, curta, compartilha.